Amiguinhos e amiguinhas, bom dia, boa tarde, boa noite. Afinal, não sabemos a hora que vocês nos acompanham, mas sei que vocês têm muito carinho com a gente, então só tenho a agradecer. E estamos entrando no ritmo de Copa do Mundo, por isso o Cafeína de hoje falará de futebol. Você sabia, Doni, que dá para investir em clubes de futebol? Salve, pessoal! Tema pertinente, Sammy Boy. Deixa eu pegar a vuvuzela aqui e analisar que time eu vou escolher para chamar de meu, nem que seja para ter 0,0000002% dele, quem sabe? O investidor pessoa física pode investir via ações, NFTs e fan tokens. Tem também alguns fundos e FDICs, mas esses se restringem ao investidor qualificado ou até profissional, que é aquele com 10 milhões de reais investidos. E isso acontece aqui no Brasil porque esse é um investimento considerado de alto risco. Mas quando se trata de clubes internacionais, precisamos ter em mente que eles movimentam cifras bilionárias e costumam ter certo rigor na sua administração, o que pode ou indica ou sugere que tenham balanços financeiros saudáveis. Não é uma regra, mas tem uma chance. E se o time tem capital aberto, o clube é uma empresa. No entanto, Doni, a maioria dos times do mundo ainda são associações, ou seja, não tem fins lucrativos. Capital aberto é uma certa novidade e uma minoria. Mas quando um clube lança suas ações em bolsa, ele passa a se preocupar tanto com a gestão, com a entrega de resultados financeiros, como dentro de campo. E, em tese, times bem geridos tendem a ter resultados melhores em campo, ou seja, uma boa gestão dá títulos e dinheiro. Analisando os principais clubes internacionais com capital aberto, 7 de 10 estão com desempenho no negativo, levando em consideração a data do IPO. A maioria são times europeus e disputam as maiores ligas de futebol, portanto há aí uma maior concentração de dinheiro. O time holandês Ajax, os portugueses Benfica, Porto e Sporting, o alemão Borussia Dortmund, o escocês Celtic, os italianos Juventus, Roma e Lazio, além do Manchester do Reino Unido, fazem parte desta nata. Mas apenas Celtic, Benfica e Ajax estavam no campo positivo em se tratando da valorização dos papéis em bolsa no período do levantamento. E os motivos para isso podem ser os mais variados. Um exemplo, as ações do Juventus deram um salto em 2018, dado especulações do interesse do clube em Cristiano Ronaldo. E até de fato se concretizar o contrato, o clube viu suas ações aumentarem 180% em poucos meses. Já quando o atacante português voltou ao Manchester United, as ações do clube britânico subiram 45%. Mesmo o CR7 ser um cracaço, ter ganhado 5 vezes a bola de ouro, não impediu a queda das ações do seu clube na época. Já o Ajax, Doni, que tem ações na Euronext, viu os papéis darem goleada ao subirem 50% em abril de 2019. Mas a derrota para o Tottenham, na época, fez os papéis sofrerem um revés e caírem 20% em um único dia. Entre os pontos positivos de um time abrir capital está a maior transparência nas finanças e na governança. Por quê? Porque o balanço é auditado e isso aumenta a credibilidade e inclusive atrai mais patrocínios. Outro ponto positivo é o fato do time poder se financiar com um custo muito mais barato do que se fosse tomar um empréstimo com um banco, por exemplo. E ser um clube sem dívidas pode ajudar, inclusive, o time a ter um melhor desempenho em campo, né? O que não significa, obviamente, que a equipe vai ser vitoriosa. Agora, olhando do ponto de vista do investidor, a máxima sobre liquidez é lei, como acontece em todas as classes de ativos. Por isso, antes de optar por este ou aquele time, tem que olhar a liquidez. Quanto de movimento tem. Se você fica com um ativo, mas na hora de vender não tem comprador e aí vai ter que descer muito valor para achar alguém. E além da liquidez, os analistas falam para olhar o histórico do time, da gestão, a situação financeira atual, as perspectivas futuras para chegar à conclusão se vale ou não investir. E de uma forma lúdica,
numa coisa do que escolher entre investir na Oi, na TIM ou na Vivo. São empresas do mesmo setor, mas uma está em recuperação judicial, enquanto as outras a gente vai analisar as perspectivas para o futuro, né? Sempre olhando na visão do investidor, caixa e lucro. Não atual apenas, mas num horizonte de investimento. E com times, tem que ver o lucro deles sim, as contratações que foram feitas e as que ainda estão por fazer, porque os salários milionários dos jogadores afetam diretamente o caixa do clube. Um outro ponto a avaliar é se o time avança bem nos campeonatos, se ganha as competições, qual que é o desempenho, porque as receitas sobem nesses casos. Os serviços oferecidos aos sócios torcedores são outro aspecto a se analisar. Isso porque também gera receita. E aí entram os fan tokens e os NFTs. Corinthians, São Paulo, Flamengo, Manchester City, Paris Saint-Germain e Barcelona já aderiram aos fans tokens. Eles servem para financiar projetos dos clubes, como compra de jogadores, por exemplo. Eles também dão direito a voto em algumas das decisões do time e uma remuneração atrelada ao desempenho do jogador também pode se encontrar. Para ter uma ideia, o token do Flamengo saltou 300% em 8 meses. Tem também os NFTs, que são itens de coleção digital. Então, pode ser a imagem de um gol do Rivelino, por exemplo, ou o chute perdido do Baggio, que levou o Brasil ao tetracampeonato na Copa de 94. Logo, os NFTs são voltados mais para a experiência que os compradores têm de deter aquele item raro e não necessariamente atrelado a um retorno financeiro. Não que isso não venha a acontecer. Todos os NFTs podem se valorizar e ser vendidos, eventualmente a preços bem mais altos. É como um mercado de arte em forma digital. Mas voltando a falar de ações, não temos times brasileiros listados em bolsa. Hoje, inclusive, a maioria dos clubes brasileiros são juridicamente associações sem fins lucrativos. Alguns poucos são clubes empresas. Esses são denominados pela sigla SAF, Sociedade Anônima de Futebol. E apenas estes podem vir a fazer um IPO. Mas até agora, ninguém fez. O que já foi feito foi a emissão de títulos de dívida, como debêntures ou FDICs. O São Paulo foi o primeiro time a emitir um título de dívida no mercado para captar recursos. O Tricolor lançou ao mercado o Brasileirão Fundo de Investimento em Direitos Creditórios. Esse é um FDIC gerido pela Ouro Preto Investimentos. O patrimônio líquido do fundo é de 23 milhões e meio de reais e esse título vence em junho de 2023. Como garantia, o São Paulo vai oferecer o contrato de pay-per-view que mantém com a Rede Globo para a transmissão das suas partidas no Campeonato Brasileiro. O valor do fundo corresponde a 50% do contrato do clube com a emissora. O fundo paga uma remuneração média de 10,24% ao ano, o que não é tanto assim, dados os riscos para o investidor. Mas para o São Paulo isso foi bom, porque é uma forma de captar um dinheiro mais barato. Se tomasse um empréstimo em bancos, o clube pagaria muito mais em juros. E de certa forma é um capital, né, que ajuda no fluxo de caixa. E antes que me perguntem, existem sim outros fundos para quem está interessado a se expor em investimentos em clubes. Mas por uma questão de sigilo de ativos desses fundos, eles não são declaradamente abertos a investidores de varejo. Tem fundos, inclusive, que compram direitos de jogadores, dívidas judiciais que envolvem jogadores, fundos que compram direitos televisivos de clube e por aí vai. O motivo de eles não serem tão abertos é porque eles possuem um risco muito alto. A percepção do regulador é que esse tipo de fundo apresenta um risco acima da média de mercado, com muita volatilidade. Logo, são voltados apenas a investidores qualificados e profissionais. E falando de clubes brasileiros, eles são pouco abertos a capital externo e se baseiam mais em capital dos próprios sócios, além de poucas pessoas. Esse é um setor acostumado a não ter uma atividade tão profissionalizada quanto os clubes americanos ou europeus. Então, tem uma questão cultural também envolvida aí. Já analisando o mercado brasileiro, ele ainda é voltado a produtos lastreados e emitidos por bancos ou listados e negociados na Bolsa de Valores. E poucos são os ativos alternativos para o investidor comum, para a pessoa física. A própria CVM limita esses
investimentos a investidores profissionais e não ao varejo. Então, por conta disso, que existem limitações quanto a acessar como investidor comum fundos de FDICs de times de futebol, por exemplo. Esse é um tipo de investimento que exige uma estratégia pensada a longo prazo. E se você que nos assiste tem um perfil conservador quanto à gestão do seu patrimônio, não faz sentido entrar nessa seara. Mas se você gosta de investimentos diferentes, alternativos, aceita bem a volatilidade e acompanha os times, a dica é tentar se informar cada vez mais dos passos que a gestão do clube está dando. E quem sabe, fazer o seu aporte em um deles também. Agora, um ponto crucial é que para investir nas ações de times estrangeiros, precisa ter conta em uma corretora no exterior, porque elas não têm BDRs por aqui. Já se for investir em funds tokens, tem que ver se seu time, né, de coração ou de interesse tem disponível. Muito bem, meu caro Doni, dito isso, não tenho mais nada a acrescentar a não ser giro de notícias. E o mercado americano ainda está longe de ver as ações atingirem o fundo do poço. Pelo menos é o que acredita o estrategista-chefe de ações do Goldman Sachs. Apesar das boas notícias sobre a inflação em outubro, o estrategista disse que enquanto as taxas de juros não caírem, há espaço para mais quedas nas ações. Só que ainda não há perspectivas do Fed interromper o ciclo de alta na taxa. Kanye West diz que está vendendo moletons Balenciaga, Adidas e Gap por $20 cada, depois que todas as empresas cortaram relações com ele. O rapper, que virou estilista, gravou um vídeo em sua oficina em Los Angeles, onde funcionários podem ser vistos trabalhando com máquinas de costura. Segundo ele, ao menos 100 peças de moletons das marcas de luxo serão vendidas a este preço para garantir acesso a todos. As ações da Walt Disney dispararam depois que a companhia trouxe de volta o ex-líder Bob Iger para substituir seu sucessor Bob Chapek. A empresa vem passando por resultados decepcionantes e até então seus papéis acumulavam queda de mais de 40%. O retorno de Iger, que foi CEO da Disney por 15 anos, alvoroçou Wall Street, já que sob sua tutela a gigante adquiriu Pixar, Marvel e Lucasfilm. Notícia girada, se você gostou desse programa, se você acha que nós fizemos uma boa partida no Cafeína de hoje, deixa aí seu like e principalmente se inscreve no nosso canal. Isso pra gente representa um gol, entendeu? Quando a gente tá aqui trabalhando, é golaço, é rede balançando. Então, se puder, dá essa ajuda aí. Muito obrigado pela companhia, a gente se encontra no próximo programa. Tchau, pessoal!